Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. O tema de hoje é conexão e inspiração. Nós vamos ver um exemplo tremendo, que é o exemplo de Neemias, no capítulo 8 de Neemias, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz o texto sagrado. E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas ruas da cidade, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, então, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, ou seja, desde a manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Vou repetir: os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, vários homens ali, Matias, Sema, Anias. E Esdras então abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os seus rostos em terra. E Neemias era o governador, e o sacerdote Esdras o escriba. E os levitas ensinavam o povo e disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha que coisa linda, irmãos. Então, houve aqui uma grande conexão entre o coração de Esdras, o escriba, né? Também era dos filhos de Levi, da classe sacerdotal, e o povo de Israel, nesse momento de leitura da lei de Deus, da palavra. Houve um grande avivamento, uma grande celebração diante da palavra de Deus. Nós vemos aqui uma conexão e uma manifestação do poder de Deus, uma inspiração a outras pessoas através da conexão. Mas esse é o nosso tema, conexão. Quais são as práticas de conexão? Como é que a gente pode conectar, né, a nossa visão, aquilo que Deus tem derramado no nosso coração, com relação a outras pessoas? Como é que nós podemos, de forma prática, conectar o nosso coração, a visão, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, junto a outras pessoas, assim como Neemias fez com o povo de Israel? Em primeiro lugar, queridos, os que se conectam o fazem por intermédio de um ponto em comum. Vou repetir: os que se conectam o fazem por intermédio de um ponto comum. E no caso aqui, na história de Neemias, o ponto comum era a lei de Deus. Todos eles eram israelitas, e como israelitas do povo hebreu, né? Israelitas, hebreu, conhecido hoje como o povo judeu também, era um povo que tem a lei, ou seja, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei mosaica, como regra de fé e de prática, de conduta, né? São 600 e poucos mandamentos do Senhor. Então, o ponto de conexão entre Neemias e principalmente aqui Esdras, que foi o pregador do dia, da sua pregação que ia de manhã até o meio-dia, diante do povo que chorava, que se quebrantava e ao mesmo tempo se alegrava no Senhor, ouvindo as palavras da lei e tudo aquilo que Deus havia feito por intermédio dos seus servos na antiguidade. Eles se conectam através de um ponto em comum. Então, quando você quiser se conectar com uma pessoa, lembre-se, você precisa procurar um ponto em comum, um ponto de sinergia, um ponto de convergência entre você e a outra pessoa, para que o coração daquela pessoa se conecte ao seu coração e você consiga o propósito pela qual você deseja se conectar àquela pessoa em um só coração, tá bom? Segunda prática de conexão é: os que se conectam fazem o trabalho difícil de manter
tudo simples. Eu vou repetir: os que se conectam fazem o trabalho difícil de manter tudo simples. Ou seja, sempre que nós falarmos algo, ensinarmos algo, tentarmos de alguma maneira nos comunicar com alguém, temos que fazer de modo simples. Até uma criança vai conseguir entender. Se você tiver uma fala muito rebuscada, né, muito erudita, muito arcaica, muito antiga, às vezes as pessoas vão ter dificuldade de compreender palavras e expressões, a não ser, claro, que você esteja num público extremamente culto, erudito, acadêmico. Aí é diferente. Mas, de forma geral, se você quiser se conectar com as pessoas, você vai fazer o trabalho difícil de manter aquela sua mensagem, as palavras que você for falar, né, aquele ensino, aquilo que você quer passar de forma simples. Quanto mais claro, quanto mais objetivo for aquilo que você passar, sem rodeios, né? Como diz o outro, sem chorumela, sem muitos ornamentos e palavras difíceis que não têm senso comum. Se você utilizar de palavras muito rebuscadas e complicadas e não usar a simplicidade, a clareza e a objetividade, muitas vezes você não vai se conectar com ninguém. Então, quanto mais simples, claro e objetivo você for, e isso vai dar um trabalho, é claro, né? Tem que ter uma capacidade para isso, um preparo para isso. Quanto mais simples você for, maior a gama de acesso, influência e conexão que você consegue fazer com as pessoas, tá bom? Terceira prática de conexão: os que se conectam criam uma experiência que todos apreciam. Vou repetir: os que se conectam criam uma experiência que todos apreciam. Então, é muito legal. Se você quer tocar no coração das pessoas, você precisa não falar de qualquer maneira, mas falar ao coração, com emoção, né? Passar vivacidade. É uma das coisas que eu admiro, né? Numa pregação, numa palestra, né? Alguém ali falando, tentando se comunicar com o seu público, se ele faz de forma viva, né? Se ele faz com emoção, se ele passa aquele conteúdo, né? Com qualidade, com clareza, objetividade, simplicidade, mas criando um ambiente, uma experiência de tal maneira que todos apreciem, estimulando, né, a imaginação, ao mesmo tempo contando histórias, né? Por isso que é importante, quando, por exemplo, você vai pregar, você contextualizar, trazer para o dia a dia das pessoas aquilo que você está falando. Outra maneira também de se comunicar, criar essa experiência que todos apreciam, é ilustrar, trazer fatos cotidianos ou histórias ou lendas antigas, determinados fatos, histórias, lendas que produzam na mente das pessoas uma experiência de imaginação, para que todos apreciem aquilo que você está falando. A entonação da voz, o jeito de se falar, é muito importante criar uma experiência que todos apreciem. Nós vemos aqui no texto que Esdras, de forma eloquente, né, com oratória, com capacidade, dada pelo Espírito Santo, uma unção especial, falou de tal maneira que o povo chorou, o povo ali se dobrou diante do Senhor, ao mesmo tempo se alegrou, e houve uma grande celebração, um grande mover de Deus, um grande avivamento, através das palavras do escriba Esdras. Outro ponto muito importante, outra prática de conexão é: os que se conectam inspiram as pessoas. Será que a sua vida, a sua fala, aquilo que sai da sua boca inspira as pessoas a serem melhor, a se desenvolverem, a amadurecerem, a crescerem no Senhor? Os que se conectam inspiram as pessoas. Isso é muito importante, querido, que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Que a nossa integridade, que a nossa vida íntegra, correta, honesta, diante de Deus, né? O trato com a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos colegas de trabalho, sejam inspirados através da nossa vida. O próprio Jesus disse isso em Mateus 5, que a vossa luz, né, ilumine as trevas, que vocês sejam candeeiros, né, de luz na vida de outras pessoas, que vocês sejam sal da terra e luz do mundo, que os ímpios olhem as vossas boas obras e agradeçam a Deus pela sua vida. Então, que a sua vida, bem como também a sua fala, a sua comunicação, a sua conexão,
inspire outras pessoas a serem melhores, a se desenvolverem e amadurecerem no Senhor, tá bom? Então, os que se conectam inspiram as pessoas. E o último ponto, a última prática de conexão é os que se conectam vivem o que comunicam. Vivem o que comunicam. Então é muito importante isso, integridade, coerência ao falar. Não adianta você falar bonito, né? Você falar com energia ali, de forma simples, com pontos em comum, tudo isso que nós falamos, se você não viver aquilo que você prega, aquilo que você fala. A sua vida deve falar mais alto do que as suas palavras, para que você se conecte com as pessoas. As pessoas precisam ver a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, ou então a mensagem e aquilo que você está se conectando, comunicando ao outro, que você vive aquilo que você comunica, tá bom? Então, lembre-se disso, viva aquilo que você se comunica, inspire pessoas, crie uma experiência que todos apreciam, faça o trabalho difícil de manter tudo simples, claro e objetivo, e, por intermédio de um ponto em comum, se conecte com outras pessoas. São 5 práticas para que você seja mais eficaz naquilo que você está falando, na sua influência, naquilo que você, a mensagem e a comunicação que você está passando na vida de outras pessoas. Vamos ser como Esdras, como Neemias, esses grandes líderes do povo de Israel, de tal maneira que toquemos nos corações das pessoas e sejamos uma bênção para o reino de Deus. Dá um joinha, deixe seus comentários, se isso edificou a sua vida. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, de como se conectar e estar conhecendo a nossa vida e o nosso ministério. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém e amém.